Abra sua Bíblia comigo, queridos. No texto de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Estamos caminhando pelas avenidas desse evangelho tão lindo, tão profundo, tão denso, que tem falado tanto ao nosso coração. E estamos a poucos capítulos do seu final. Chegamos hoje no 19 e nós vamos focar a nossa atenção do versículo 17 até o final desse capítulo, o versículo 42. Um momento tão único, tão importante e tão forte para a nossa vida. E todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, queridos, só de lê-la, o Senhor já fala ao nosso coração. Então, enquanto nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 30, por enquanto, eu queria convidar você a deixar o seu coração e a sua imaginação mesmo ir para este lugar, essa cena e esse momento tão importante para a nossa vida. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós nos rendemos àquilo que o Senhor escreveu, e que o Senhor colocou hoje nas nossas mãos, para direcionar nossas vidas. Que essa palavra instrua o nosso coração, que essa palavra traga, Senhor, transformação de caráter, e em nome de Jesus, que essa palavra traga salvação aqui essa noite. Nós pedimos isso, em Teu nome, o nosso Senhor. Amém. Amém.
Meu irmão, minha irmã, se você estivesse no primeiro século e visse uma cruz à distância, às portas da cidade, uma cena talvez parecida com essa, a sua reação com certeza não seria de reverência, mas a sua reação seria de nojo e repulsa. Sim, eu vou repetir. Se você olhasse para uma cena como essa no primeiro século, a sua reação não seria um sentimento de se dobrar em reverência àquilo que significa para você. A sua reação seria de repulsa, nojo, afastamento, um lugar horrível, que você não gosta nem de olhar para ela. É pensando nisso que uma pergunta muito importante surge aos nossos corações hoje, neste domingo, onde nós nos aproximamos da Páscoa, uma data tão importante para nós. O que de fato você sente quando você olha para a cruz? Analise seu coração, olhe para si mesmo, pergunte-se para si mesmo, quais sentimentos vêm no teu coração quando você olha para uma cena como essa, quando você olha para uma cruz como essa, o que ela simboliza para você, o que ela significa para a tua vida. Hoje ela está nos colares, nas igrejas, nas tatuagens, nos símbolos religiosos. Ela se tornou muito familiar e até bonita, um objeto que é venerado por muitos. Mas isso só acontece, meus queridos, porque nós estamos muito distantes do que ela realmente significa na época de Jesus. Isso acontece porque nós ressignificamos o seu valor e nós não entendemos aquilo que de fato ela representava naquela época. Naquele ano. Deixa eu tentar te ajudar a entender o peso do que eu estou te falando. Você conseguiria usar hoje no seu pescoço um símbolo de execução? Um pingente em forma de cadeira elétrica? Ou uma seringa simbolizando a injeção letal usada em muitos países por aí? Ou quem sabe uma suástica no seu peito carregando por aí, simbolizando algo para você? Você teria coragem disso? O que isso significaria para você? Você conseguiria? Curioso, né? Porque quando eu falo esses símbolos, dá para ver a reação do rosto de vocês. A reação de estranhamento. Mas era exatamente isso que a cruz simbolizava no primeiro século. Era exatamente esse sentimento que ela causava. A cruz se tornou sim um símbolo religioso. Mas no contexto do Império Romano, ela era o instrumento mais cruel, humilhante, vergonhoso de execução que já foi criado. A crucificação não era apenas sobre matar alguém, a crucificação era sobre expor, humilhar, esmagar completamente a dignidade de uma pessoa diante de toda a população. Para vocês terem noção, ela era reservada para os escravos, para os rebeldes e para os piores criminosos da sociedade. O cidadão romano não participava desse tipo de execução. A lei o protegia, porque achavam que era demais para eles. A vítima era despida, deixada nua diante de toda a cidade, exposta publicamente, pregada ou amarrada em uma viga de madeira e deixada ali por horas ou dias, numa morte lenta e muito sofrida, sufocada por causa do peso do seu corpo. Geralmente, diante de todos os olhos, aqueles criminosos morriam. A cruz definitivamente era um espetáculo de vergonha. E quando você saía da cidade e olhava para essa cena, o que você sentia quando tinha alguém pendurado ali? Um sentimento de ira, de justiça, um criminoso a menos na cidade, um bandido a menos na nossa vida, um nojo, uma repulsa. Meu irmão, ninguém olhava para uma cruz e pensava em esperança. Ninguém olhava para a cruz e pensava em salvação.
porque a cruz era o maior símbolo de condenação que existia. Quem nela estava pendurado merecia a repulsa e nojo da população. Ninguém olhava para ela e via vitória, muito menos um rei. Para os judeus isso ficava um pouquinho pior, sabe por quê? Porque tem um versículo nas Escrituras que fala assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para eles, além de tudo isso que a cruz simbolizava, além do sofrimento, para eles ainda a cruz tinha uma ideia de maldição divina, castigo de Deus. Agora, pense comigo como que João está nos conduzindo até esse momento. Entender todo esse contexto, emocional até, nos ajuda a chegar nesse texto do jeito certo. Porque João, ele está nos conduzindo exatamente para o lugar mais repulsivo daquela época. Ele está olhando para a cena que mais causa repulsa naquela época. Ele está trazendo para o nosso coração e para a nossa imaginação o lugar escandaloso, nojento, que ninguém queria olhar e que ninguém queria imaginar para que tivesse esperança. Mas João está conduzindo o nosso coração para esse lugar, mostrando um rei sendo entronizado e um plano de amor eterno sendo cumprido e consumado. Que loucura, gente! Que loucura olhar para o escrito de João e pensar: olha o que ele está fazendo. Ele quer que a gente veja glória onde o mundo vê vergonha, controle soberano onde tudo parece um caos. Ele quer que a gente veja um rei exatamente no lugar onde ninguém nunca imaginaria ele ali. É exatamente isso que João está fazendo. Mas o problema é que nós estamos tão acostumados com a cruz que nós já não sentimos mais o peso dela. Nós estamos tão familiarizados com isso. E se a gente não recuperar o escândalo da cruz, a gente nunca vai sentir o peso do que ela realmente significa e significou naquele dia. E é isso que o texto está fazendo para nós. Olhar para a cruz, o lugar onde tudo parecia perdido, mas onde tudo foi definitivamente consumado. Nós paramos aqui na semana passada. No versículo 16 do capítulo 19, nós estamos no final daquela cena de Pilatos, e o versículo diz: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles os levaram. A cena que se segue, meu irmão, minha irmã, é um momento de horror público diante de todos aqueles que viveram os 3 anos daquele ministério lindo de Jesus. O homem que amou tanto, ensinou tanto, valores tão importantes, tão profundos do reino, agora estava exposto, machucado, carregando a cruz como um criminoso, um bandido no meio da cidade. Os seus discípulos, aqueles que o reconheciam como Messias, como Jesus Cristo, estavam chocados, alarmados, estavam com medo, apavorados, por causa de tudo o que acontecia com o nosso Senhor. Mas para a grande população daquela época, a cena era uma cena de zombaria, era uma cena de nojo, de repulsa. Um criminoso perigoso está sendo levado para a sua execução. E era isso que a população e a cidade clamava, gritava e berrava. O cenário era de dor. Mas João escreve o seu evangelho de uma forma tão bonita, porque ele quer mostrar algo para nós. Deixa eu dar uma dica para você, meu querido. Toda vez que você for ler a Bíblia, e em especial os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, preste atenção que a cena, ela tem muita coisa. O que acontece aqui, tem muita coisa envolvendo. Quando Jesus é pendurado na cruz, tem muita coisa que aconteceu ali, mas cada evangelista escolheu detalhes específicos, porque ele quer nos contar essa história na sua perspectiva, e ele quer focar em um tema, ele quer mostrar algo a ser revelado com essa narrativa, e João está fazendo exatamente disso. João está dizendo: Jesus nunca perdeu o controle da situação.
Jesus está indo deliberadamente, voluntariamente se entregando. Jesus está indo para consumar o sacrifício definitivo por toda a humanidade que crê nele. Ele definitivamente se entrega, voluntariamente se entrega a cada passo que ele dá, mesmo com aquela cruz pesada, corroendo os seus ombros, os seus pés descalços, a vergonha exposta. Jesus está no controle da situação, e João está nos mostrando isso aqui, do começo ao fim. E aquilo que parecia o maior momento de fraqueza, João está querendo que você leia o Evangelho e descubra que é o grande momento da revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele começa o seu evangelho, agora ele mostra essa cena. A cruz não é um lugar só de sofrimento, mas um lugar de revelação. Revelação do grande rei, no escândalo do plano da redenção na cruz do Calvário. Olha para a sua Bíblia, a partir do versículo 17, e vamos ver alguns detalhes de como isso está sendo revelado aqui de forma tão intensa e tão importante. E como João construiu essa história para nos ensinar tantas coisas. No versículo 17 está escrito: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João está descrevendo essa cena, mas de um jeito diferente. Eu não sei se você notou ou sentiu isso. A gente vai lendo a cena e os detalhes, eles estão sendo escolhidos. Parece que João pula desse momento onde Jesus está indo com a cruz e de repente a cena muda e Jesus já está pregado. Não tem detalhe, parece que não tem um conjunto de horror nos mínimos detalhes sendo descrito aqui, porque João está focado que o coração do leitor, o coração de cada um de nós, olhe para uma coisa: Jesus está levando a cruz. Ele mesmo sai para esse lugar. Jesus não está simplesmente como vítima dessa situação, mas ele soberanamente se entrega. Ele está fazendo tudo isso acontecer, porque ele é o rei que está se revelando a cada passo que dá para o Calvário. O que está diante de nós é o próprio Filho de Deus caminhando conscientemente para o lugar onde ele vai cumprir aquilo pelo qual ele veio ao mundo. Jesus sabia disso. Jesus disse isso mais de uma vez. Jesus falou: eu vim para uma missão, eu vim para cumprir algo, eu vim para fazer algo. E Jesus está cumprindo esse plano maravilhoso. Quando nós seguimos com o texto, João já pula da cruz no ombro para a cruz no monte. Percebeu isso? Não tem detalhes aqui. João pulou a cena. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O que significa essa afirmação de João? Por que ele escolheu esse detalhe? Porque profecias falavam que Jesus seria contado entre os criminosos, e agora Jesus está crucificado entre dois bandidos reais, culpados. Jesus está contado entre culpados. Jesus é um deles, não porque ele é culpado, mas porque ele vai assumir a culpa de todos aqueles que pecaram. As profecias estão se cumprindo. João está mostrando, João está construindo essa narrativa para você perceber. Perceba, o inocente está sendo tratado como culpado ali no Calvário. Você continua o texto e João escolhe um outro detalhe, talvez que você não ache em outro lugar. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, que estava escrito assim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por que João escolheu isso? Ele ainda continua. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E isso estava escrito em hebraico, latim e grego. Aí de repente os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, escreva ele disse que eu sou rei dos judeus. E aí Pilatos responde de forma seca, objetiva e direta: o que eu escrevi, a verdade não foi ajustada, não foi manipulada, mas tem algo aqui sendo revelado
nos detalhes que João escolheu naquele dia. É curioso porque qualquer um de nós, se estivéssemos acompanhando toda essa paixão de Cristo, nós relataríamos como Jesus subiu aquele monte, como foi difícil para ele subir cada pedra no seu pé e chegar até no alto. Nós, como naqueles filmes que nós assistimos, talvez escolheríamos deitar Jesus no chão, ver os pregos entrando na sua mão ou no seu punho. Nós escolheríamos relatar como a cruz foi levantada e como o sofrimento de Jesus foi intenso naquele momento. Nós escolheríamos como Jesus expressava a sua dor no seu rosto, como o sangue descia pela sua fronte. Talvez seria essas os detalhes que mais te marcavam. Mas no meio da cruz no ombro, João muda a cena e João mostra uma discussão. É como naqueles filmes que você fala assim: passa isso, eu não quero ver isso, volta para lá, eu quero ver o que está acontecendo lá. Porque João está construindo algo para você focar o teu coração e perceber a verdade revelada aqui, que o grande rei estava sendo entronizado no seu plano de amor, ela não passaria despercebido para ninguém. O detalhe aqui, em que tudo isso cravado naquela placa estava escrito em latim, em grego e em hebraico, não é um detalhe qualquer. Por que Pilatos resolveu fazer isso? Porque João resolveu escrever isso? É porque ninguém fica de fora dessa verdade. Jesus é rei, e todos que passassem ali precisavam entender isso e absorver essa verdade. Religiosos, políticos, povos, culturas, todas as nações haveriam de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós estamos aqui diante de uma grande entronização. O rei está sendo revelado. Revelado no lugar mais improvável, revelado no trono mais inesperável, revelado num lugar de sofrimento, de dor. Mas o rei está se entregando, ele está se dando, ele está indo. E ele mesmo disse uma vez: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele está sendo entronizado na cruz do Calvário, e ele está se entregando, porque ali Deus revela o ápice do seu amor e o que ele fez pela nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cruz não é um acidente na história de Jesus. João está nos mostrando isso. A cruz é o trono onde ele se revela ao mundo. A cruz, um lugar de nojo, repulsa, um lugar que deveria embrulhar o nosso estômago, agora se tornou o palco da maior revelação da misericórdia e da graça do nosso Pai. Éramos nós que deveríamos estar aqui. Era você que deveria ter passado por isso. Mas Ele fez isso por nós, para nos dar vida, e vida em abundância. Você entende o peso disso? Entende como foi humilhante, vexatório, como foi degradante o que Jesus sofreu naquele dia? Entende o que de fato significa essa cruz? Porque isso vai confrontar a nossa vida diretamente. Isso vai confrontar quem nós somos. Isso vai confrontar o que você faz. Porque se Ele é rei e você entende isso e afirma isso, muda tudo na forma como você olha para o mundo e entende a sua vida e os seus dias. Tudo muda. Porque não é possível, gente, reconhecer Jesus como rei e continuar vivendo como se a vida pertencesse a você. Não é possível dizer: eu reconheço que na cruz do Calvário Ele foi entronizado como rei, e mesmo assim resistir ao governo de Cristo sobre as nossas decisões, os nossos valores, os nossos caminhos. Você diz: Ele é o meu rei, Ele domina, governa e reina sobre mim, mas continua vivendo como se isso não fosse uma verdade prática. Do que adianta crer e falar, se quando você sai por aquela porta nada disso é uma realidade na tua vida?
Ele não participa das suas decisões, não participa do seu dia, não participa das suas palavras, não participa dos momentos e dos detalhes da sua semana. Se Jesus é rei, nós devemos nos dobrar diante da realeza que Ele tem. Se Jesus é rei, nós nos rendemos ao governo e à autoridade dEle na nossa história. Se Jesus é rei, isso muda completamente a forma como você lê a história, o mundo e a sua vida. E isso tem implicações muito diretas para a nossa vida. Sabe por quê? Se você entender isso, você deixa de ser o centro da sua própria vida. Se Jesus é rei, querido, então você não é. Se Ele é rei, você não é rei da sua vida. Não existe servir a dois senhores aqui nessa história. Jesus mesmo diz isso. Ele disse, você não vai poder servir a dois senhores. Então, se Ele é rei, você deixa de ser o centro. Seus planos começam a passar pelo crivo da vontade dEle. Você começa a se submeter àquilo que Ele diz que é princípio e valor, e não aquilo que o seu coração, as suas emoções colocam para você. Ah, mas eu não sinto isso. Ah, mas eu sinto aquilo. Ah, mas eu não estou com vontade. Não é sobre o que você sente, é sobre o que Ele disse que é a verdade. É sobre o que Ele decretou como rei, a forma como as coisas funcionam no mundo e na vida. Se você entender isso, obediência e reverência deixa de ser algo opcional. Se Ele reina, então a sua palavra não é sugestão, a sua palavra é autoridade. O que Ele diz, e nós nos rendemos a tudo isso. Nós deixamos de tolerar pecados socialmente tolerados por aí. Já viu que tem pecadinho que a gente põe debaixo do braço e cria como se fosse um pet? A gente sabe que é errado. A gente sabe que Jesus não se agrada disso. A gente sabe que é contrário à vontade dEle. Mas mesmo assim, é porque não faz mal a ninguém. É porque todo mundo faz. É porque errar é humano. Você acha que você pode cultivar e cuidar desse pecadinho na sua vida. Eu tenho várias vezes citado aqui como a mentira é um grande exemplo disso na nossa história. Ah, mas não faz mal com ninguém, essa mentirinha. E você pega isso como está sendo socialmente aceito e põe isso na sua vida. Mas Deus odeia a mentira. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Se você entende o peso desse rei revelado na cruz do Calvário, obediência e reverência, irmão, não é uma opção. Se você entendeu, você começa a desenhar, ou melhor, redesenhar a sua vida em outros parâmetros. Outros parâmetros. Se você entendeu tudo isso, a sua identidade não está no desempenho, a sua identidade está na obra que Ele fez. Tem um monte de lugar aí querendo te convencer que a salvação vem pelo desempenho espiritual que você tem, que você precisa fazer para Deus te amar, fazer para Deus te aceitar. E se Deus está longe ou distante é porque você não está fazendo o suficiente. E esse legalismo religioso está entrando dentro do coração das pessoas e mostrando um conceito que não existe aqui. A salvação é graça do começo ao fim. É misericórdia do começo ao fim. Quem fez essa obra foi Jesus Cristo, e nós não podemos fazer absolutamente nada para merecer isso. Então não é sobre o seu desempenho. A sua identidade está calcada, firmada naquilo que Ele é e o que Ele fez. Se você entendeu isso, seu sofrimento ganha uma nova interpretação. Sabe por quê? Você começa a entender que na revelação do caráter de Deus, Deus se revela em momentos de sofrimento e dor. Deus se mostra, se revela em momentos onde tudo parece um caos, sim. Então você começa a ressignificar momentos difíceis na sua vida, porque Deus pode estar usando exatamente esse momento para poder revelar algo ao teu coração.
Se você entendeu isso, a sua relação com o pecado muda radicalmente, porque a cruz mostra o peso real do pecado. E se você entendeu isso, nós precisamos lutar contra esse cinismo espiritual que leva o pecado como algo normal na nossa vida. Não, irmão, não é normal. Fofoca, calúnia, difamação, divisão é pecado. Mentira é pecado, corrupção é pecado. Nós não podemos olhar para essas coisas como se tudo fosse normal, porque o mundo as considera normais. Percebe como o peso dessa revelação ganha nova cor quando você entende isso? A sua resposta não pode ser neutra. Diante de um rei na cruz, existe apenas duas posturas: submissão total ou resistência. Ou você está entre aqueles que olhavam para Jesus, mesmo não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas via ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou você olha para a cruz até hoje, dá de ombros e continua a sua vida. Você chega até a vir aqui a cantar que Jesus é rei, mas quando você sai por aquela porta, não muda absolutamente nada. Ele reina aqui, na cadeira da igreja, mas não lá, na cadeira do escritório. Ele reina aqui, enquanto nós estamos juntos, mas não lá na sua casa, quando as coisas estão um caos. Se você entendeu tudo isso, a cruz corretamente, você vive menos para si, obedece mais, confia mais, luta mais seriamente contra o pecado, descansa mais na graça de Deus. Se nada disso muda, então o problema não é falta de informação, mas é resistência deliberada ao reino de Cristo. João está nos levando para esse lugar. João está fazendo isso conosco, ele está trazendo o seu coração para esse lugar e dizendo: preste atenção, olha para isso e deixa essa verdade mudar você, mudar a sua vida, transformar quem você é definitivamente. Deixa isso salvar você. É isso que o texto está fazendo em nós. E o texto continua nos mostrando uma coisa que para mim é muito lindo, gente, é muito lindo. Eu não sei o que você está vivendo na tua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus te trouxe hoje aqui para escutar isso. Porque quando nós continuamos a olhar como João construiu essa cena, nós vamos percebendo que Deus está cumprindo o seu plano nos mínimos detalhes. E presta atenção nisso. Deus está cumprindo o seu plano nos mínimos detalhes. Eu amo essa frase. Deus está nos pequenos detalhes da vida. E Deus está mesmo. Deus está nos pequenos detalhes, quando nós paramos e olhamos e observamos e desaceleramos para poder observar e contemplar como isso se dá. Veja como João nos mostra isso, a partir do versículo 23. Uma cena conhecida, talvez você já viu isso em filme, já leu esse texto várias vezes, escutou isso na Páscoa outras vezes. Os soldados, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. Pegaram também a túnica, porém era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Perceba como João escolhe detalhar essas coisas. E ele diz: por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E João para a narrativa. Ele quer que você, leitor, pare. E ele coloca um parêntese de observação aqui. E ele diz: preste atenção, pare e preste atenção, porque isso aqui aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso é profecia se cumprindo. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso não foi João que escreveu. Há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás, o Salmo 22 expôs essa verdade na voz de uma outra pessoa que nem imaginava quanto tempo depois o Messias viria e viveria tudo isso. O Salmo foi escrito muito antes de Jesus, e Jesus cumpre o que está escrito nos mínimos detalhes. Ou seja,
aquele momento não é improviso, coincidência, acaso, é plano de Deus se cumprindo plenamente em cada detalhe planejado. Se você continuar lendo o capítulo 19, você vai ver lá no versículo 32, que nós não lemos aqui no início, dizendo assim: os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Era normal, às vezes, para acelerar a morte do criminoso, eles quebravam os joelhos na articulação daqueles que estavam pendurados, com um martelo mesmo, pegava um martelo e batia no joelho, quebrava a articulação, para que caísse o corpo e a pessoa morresse sufocado com o peso do seu corpo mais rápido, mas que ele sofresse mais dor. Eles fizeram isso com o criminoso da direita, eles fizeram isso com o criminoso da esquerda, mas quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhes quebraram a perna. Aí a gente pensa, isso é só um detalhe. Não. E João para mais uma vez e olha para mim e para você que está lendo essa história e diz: presta atenção, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. João está dizendo: o que está acontecendo aqui não é aleatório. Eu escolhi esses detalhes para você exatamente ver isso. Você caminha para o final do capítulo, no versículo 34, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aí a gente acha, por que João escolheu esse detalhe? Por que ele resolveu narrar isso? Você avança o texto, ele para a narrativa de novo, ele tira você da cena, e ele fala: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele está falando de si mesmo. Eu estava lá, eu vi isso acontecendo. Mas ele quer que você entenda uma coisa, versículo 37, e outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Gente, isso começa a mudar completamente a forma como a gente olha para a cruz, porque nós não estamos diante de um Deus que está reagindo aos acontecimentos do ser humano, ou que o ser humano está provocando. Dá para perceber isso? Deus não está reagindo àquilo que os soldados estão fazendo, Deus não está reagindo àquilo que está acontecendo por acaso ali. Nós estamos diante de um Deus que está conduzindo cada detalhe do seu plano. Volta para a parte que nós lemos no versículo 28. João continua dizendo assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, preste atenção como Jesus tem o controle da situação. Ele viu que tudo estava consumado. Para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Por que ele disse tenho sede? Uma análise simples de português aqui: para que se cumprisse as Escrituras. Não que ele não estava com sede, mas João faz questão de te mostrar que os detalhes estão ali para mostrar um Deus que opera nos detalhes do seu plano. No Salmo 69, versículo 21, está escrito: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 22 também está escrito: a minha força se secou como um caco de barro, e a língua se me pega ao paladar, ou gruda no céu da minha boca, e me puseste no pó da morte. Jesus está cumprindo a profecia, e cumprindo a profecia. Se você continuar em casa lendo esse capítulo até o finalzinho, essa cena também é conhecida. Jesus já estava morto na cruz. Estava se aproximando a hora de começar o sábado judaico. Se começasse o sábado, ninguém poderia tocar no corpo de alguém morto, porque era lei isso. Ninguém poderia remover o corpo de Cristo da cruz e sepultá-lo. Por isso eles começaram a correr, e de repente surge um nome que João registra: José de Arimateia. E esse homem surge por quê? Porque ele oferece um túmulo para que o corpo de Jesus seja colocado antes do sábado. O túmulo novo, um túmulo de elite, um mausoléu
feito para alguém importante, alguém que tinha o direito de estar ali, alguém que tinha dignidade para estar ali. E o corpo do criminoso, aos olhos dos judeus, foi baixado daquela cruz e levado para dentro de um túmulo dos mais importantes e luxuosos daquela época. É tão bonito ver isso, gente, porque para o judeu isso era um absurdo, para o romano não fazia sentido nenhum, mas aqueles que era chamado de criminoso na cruz, foi sepultado com dignidade num túmulo entre os ricos. Mas por um acaso? Não. Isaías capítulo 53, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Sabe o que tudo isso nos ensina? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Jesus, ele não está sendo levado pelos eventos da cruz, ele está conduzindo cada um desses eventos. Ele está no controle absoluto de tudo o que está acontecendo aqui. Gente, isso é muito lindo. Se você conseguir levar isso para a sua vida, nós vamos começar a aplicar isso em áreas, porque a gente vive como, a gente até diz, Deus é soberano, não diz? E se você não entende essa palavra, você está dizendo assim que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus é soberano, Ele reina sobre todas as coisas. Você acredita nisso, você até afirma isso, você canta isso, mas a questão é, você vive isso? Você consegue observar a soberania de Deus? Porque na hora que você está no momento de caos, de dificuldade, no momento difícil, tem horas que a gente tira Deus das coisas. A gente fala, mesmo que inconscientemente, Deus não está nisso aqui não. Deus não está aqui. Não, isso aqui não é coisa de Deus, isso aqui é problema meu, isso aqui é coisa minha. A gente olha para os detalhes pequenos da vida, como pagar um boleto, ir no supermercado, ter que comprar um remédio porque você está doente, ir lá e conseguir encher um carrinho de compra para você levar para encher o teu armário, você olhar o extrato bancário e ver que o seu salário caiu lá. Sabe essas coisas cotidianas do dia a dia? Sabe, lavar a louça, lavar um banheiro, cuidar da casa, olhar o sorriso do seu filho, poder ver a gratidão chegando dentro de casa. Sabe esses detalhes pequenininhos, aquele negócio de quando você acorda e olha e fala assim, Deus está me dando mais uma semana, é segunda-feira, eu estou começando tudo de novo. Não é, mais uma semana, não, é, que bom, mais uma oportunidade de viver uma semana. Tem horas que a gente olha para essas coisas e fala assim, Deus não está nisso, Deus não está no boleto que eu tenho que pagar, Deus não está nesse negócio de acessar o banco pelo meu celular, Deus não está nesse, isso é chato demais para Deus estar junto, né? Ou quando as coisas apertam e ficam difíceis, que a gente fala assim, não é possível que Deus está aqui, porque não é possível que Deus não está vendo. Você já deve ter escutado essa frase algum dia na sua vida. Quando eu leio isso que a gente acabou de ver, nós estamos diante de uma verdade tão bonita que nos ensina tanto, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que o mesmo Deus que governou a cruz com precisão, intenção e propósito, é o Deus que governa todos os detalhes da sua vida. Deus está reinando sobre cada detalhe da sua história. A cruz nos ensina que Deus não perde o controle, nem quando tudo parece fora de controle. A cruz, ela está aqui para nos mostrar um Deus que não se revela, um Deus não apenas revela um Deus que salva, mas também um Deus que governa. A cruz está nos mostrando um Deus reinando. A cruz está mostrando que nos pequenos detalhes Deus está agindo. Gente, como é bonito parar para acreditar nisso, para viver isso. Essa frase é linda. Deus está nos pequenos detalhes da vida. Para de tirar Deus dos detalhes pequenos da sua vida. Você está com tanta pressa. Nós estamos falando sobre isso na quinta-feira aqui no nosso curso.
Você está tomado de tanta pressa dessa doença moderna ou pós-moderna, que você não consegue mais perceber os detalhes que Deus faz no seu dia a dia. Você está tão distraído emocionalmente, pensando em tantas coisas e sentindo tanto, que você já não está conseguindo mais ter emoção nos pequenos detalhes do que Deus está fazendo na sua história. Você está tão abarrotado, tão exausto, tão sobrecarregado, que você está perdendo a sensibilidade de notar Deus num pão quentinho com manteiga que você tem para comer antes de sair para trabalhar. Você está perdendo a sensibilidade de ver Deus num abraço do seu filho, do seu esposo, da sua mulher. Você está perdendo a oportunidade de ver Deus nas proteções várias que Ele faz com você durante o dia. Sabe aquele segundo que você sabe, se eu tivesse atravessado essa rua, 1 segundo depois, esse carro tinha me pegado. Se eu tivesse saído da minha garagem, 5 minutos depois, alguma coisa tinha acontecido comigo. E você fala assim, olha só que sorte. Sorte não, gente. Não existe acaso para nós. Não existe sorte para aqueles que creem na cruz do Calvário. Existe sim um Deus governando cada detalhe da nossa vida. Olhar para o Evangelho de João é desenhar essa frase no coração. É poder dormir hoje e acordar amanhã para começar essa semana dizendo: Deus está nos pequenos detalhes da minha história. Deus continua nos pequenos detalhes da minha história. Então pare de tratar pequenas coisas como algo fora do controle de Deus. Comece a perguntar nos pequenos detalhes do seu dia, da sua vida, o que Deus pode estar fazendo aqui? Tudo está sob o controle e o reino de Deus. Você não crê assim? Então para de se distrair e começa a observar que não é destino, não é acaso, não é que você jogou para o universo e o universo aceitou. É Deus. É Deus. Nós, quando entendemos isso, a gente precisa começar a confiar mesmo sem entender. Gente, nem tudo vai fazer sentido imediato, nem tudo terá uma explicação, nem tudo vai ser visivelmente compreensível. Os soldados estavam fazendo aquilo, eles estavam entendendo o que ele estava fazendo, mas eles estavam cumprindo profecias. Pilatos escreveu a tábua, ele sabia o que ele estava fazendo? Não, mas ele estava declarando a realeza de Jesus. As pessoas à volta estavam humilhando o nosso rei. Eles sabiam e compreendiam o que estavam fazendo? Não, mas o plano de Deus estava sendo cumprido. Na sua vida não muda, é a mesma coisa. Deus continua fazendo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga compreender, mesmo que não faça sentido. Então, confie nos detalhes de Deus. Confie e abandone essa ideia horrorosa de acaso, de destino, e comece a desenvolver no seu coração a consciência da providência. O que aconteceu comigo? Foi destino? Foi acaso? Não, foi providência de Deus. Foi detalhe de Deus. Deixa isso mudar a forma como você interpreta tudo, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua agenda. Se você entendeu isso, você confia mais nos detalhes, se angustia menos com imprevistos, exige menos explicações imediatas, interpreta a vida com mais profundidade e luta menos para controlar tudo. Viu como é bonito olhar o Evangelho de João nessa perspectiva? Viu como isso tem tudo a ver com a gente? E como que João chega no final disso para nos mostrar algo tão precioso? Porque é preciso entender sim o que está acontecendo ali, com profundidade, quando nós lemos que o plano foi perfeitamente consumado em Cristo. Olha o versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado.
e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Um versículo simples, pequenininho, que está tão carregado de significado denso para a nossa vida. Essa frase é forte, está consumado. Nós traduzimos ela como 2 palavras no português, mas no original ela é uma palavra só, que você já deve ter ouvido falar por aí, tetelestai. E essa palavra, ela tem um significado profundo no uso comum daqueles dias, porque tetelestai, ou está consumado, era usada quando uma dívida havia sido totalmente paga. Quando você tinha uma dívida, contraído uma dívida, e você ia lá e quitava essa dívida. Quando você chegava diante do cartório, diante do juiz, diante da pessoa, diante do comércio, diante dos oficiais, e você pagava essa dívida que você contraiu, um documento foi produzido contra você. E ali esse documento era rasgado, anulado, a sua dívida não existia mais. Era como um carimbo dizendo, tetelestai, pronto, está pago. Você não deve mais, não existe nada contra você. No uso comum do dia a dia, também era usado tetelestai como uma tarefa que havia sido completamente concluída. Completamente. Sem deixar nenhuma pontinha solta, sem deixar nenhuma aresta. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. E quando chega nessa completude da tarefa, nós poderíamos afirmar, tetelestai, está consumado, está cumprido. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção em mim. Quando a gente olha para a cruz, a gente acha que nesse momento a exaustão pegou Jesus. Ele está pendurado, todo machucado, tudo já tinha sido cumprido, as profecias já tinham sido cumpridas, e a gente acha que Jesus agora, ele solta um suspiro de alívio e diz, tetelestai, ufa, acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou gente, acabou. A gente não tem essa impressão? Mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é um suspiro de alívio porque tudo foi cumprido. É uma proclamação real. É o rei do seu trono pronunciando um grande decreto. Está feito, está consumado, está acabado. Aquilo que separava você do acesso ao Senhor está pago. Não existe mais nenhuma barreira, nenhum bloqueio do relacionamento de novo da humanidade com o Senhor. O véu foi rasgado, o escrito de dívida foi rasgada, a justiça foi cumprida, a ira recaiu sobre ele. O rei levanta de seu trono e grita, acabou. Não é um suspiro de alívio. Ele está dizendo, você está livre. Você está livre. Você não tem que morrer mais. Você não tem que chorar mais. Você não precisa se preocupar mais. Eu fiz o que precisava ser feito no seu lugar. Eu amei você até o fim. Percebe como isso é forte, gente? Percebe como isso precisa mudar a perspectiva da nossa vida? Percebe que não tem como você sair por aquela porta e viver de novo os seus dias como se isso fosse simplesmente uma teoria? O Rei Jesus pagou na cruz do Calvário pela sua vida, a sua dívida, com cada gota que foi derramada do seu sangue. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, consumou o seu plano. Um plano prometido na eternidade, declarado nas profecias do Antigo Testamento, e agora cumprido nos mínimos detalhes. Ele tem tanto controle da situação, que João nos conta um detalhe que às vezes você deixa passar despercebido. Nesse versículo,
ele diz, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Não está escrito aqui, e inclinando a cabeça, a morte o levou. Quem entregou? Ele. Quem tem autoridade sobre a morte? Jesus. Quem está reinando aqui? Jesus Cristo. Quem venceu a morte? Ele. Ele disse, agora eu vou. Agora eu vou. É impossível a gente ser a mesma pessoa, se a gente entender isso. É impossível olhar para isso e isso não fazer nada na nossa vida. Traz isso para a sua vida. Veja como tem implicações tão práticas para nós. A primeira delas é que você não tem que acrescentar nada para a sua salvação, porque aquele que fez todas as coisas, fez tudo o que precisava fazer. Você não precisa provar o seu valor diante de Deus, ou compensar os seus erros com desempenho religioso. Você não precisa achar que a sua salvação vem pelo que você faz, pela sua obra. Deus vai gostar mais de mim se eu for assim ou assado. Deus vai ficar mais perto de mim se eu fizer isso ou aquilo. Deus vai me salvar se eu... Não tem si nessa equação. Porque Deus te salva pela graça do começo ao fim. A obra é dele do começo ao fim. Você nunca mereceu isso, mas mesmo não merecendo, ele olhou para você, porque ele te ama, querido. Ele te ama. Se você é uma das pessoas desse mundo que declara, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar perto de mim. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, o dono do universo olhou para você e disse, eu te amo. Até a cruz do Calvário. Você não precisa se preocupar o que você precisa fazer, porque Ele já fez por você. Se você entendeu isso, você vai entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos. Não existe escrito de dívida, não existe nenhum papel, não existe nada que te condena. Ele rasgou a sua dívida, Ele fez do seu pecado, da justiça de Deus, um picadinho, e Ele disse, acabou. Não tem nada que condene você mais, não tem nada que condene você mais. O problema do pecado foi tratado na raiz, a culpa foi resolvida, a dívida foi completamente paga. Gente, isso tem que deixar o nosso coração em prantos. Você já passou pela sensação de ter que pagar alguma coisa e não ter dinheiro para isso? Já? E de repente vem alguém e vai lá e paga para você. Já passou por isso? Não dá uma sensação assim, poxa, eu não mereço isso, mas essa pessoa fez isso por mim. Agora pensa na sua vida, na sua dívida, na sua conta eterna, que estava te levando para o inferno, porque a palavra fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e estávamos condenados à ira de Deus. Mas Ele pega e nos tira de lá, não porque a gente merece, mas porque Ele te amou. Ele te amou. Ele te chamou pelo nome. Se você entendeu isso, se a obra foi consumada, rejeitá-la então é ignorância. Não é ignorância, é recusa mesmo. Não é falta de informação, irmãos. É recusa deliberada. Você está aqui, você está escutando os detalhes desse texto. Você vai voltar para sua casa e falar assim, eu não tenho informação suficiente para isso? Não, é recusa mesmo. Não há meio termo diante da cruz, ou você descansa naquilo que Cristo fez, ou você insiste em viver como se pudesse fazer melhor que Ele. Leva essa frase para a sua semana. Leva isso para o seu dia, pensa sobre isso. Não existe meio termo diante da cruz.
Ou você descansa naquilo que Cristo fez, ou você continua insistindo em viver como se pudesse fazer melhor que Ele. Porque todas as vezes que você deixa de confiar no controle que existe no reinado de Deus, você está dizendo: eu faço melhor, eu posso fazer melhor. De que lado você está? A pergunta fundamental de hoje é essa: você está vivendo como alguém que realmente acredita que está consumado, ou como alguém que ainda está tentando resolver tudo por conta própria? Isso faz sentido para você? Isso mexe com você? Se você realmente crê no estar consumado, você obedece mais por gratidão, tem mais segurança e menos culpa crônica, luta com mais seriedade contra o pecado e responde com fé e não com uma tentativa de controle. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele é o Rei que se revelou, mostrando o seu plano nos mínimos detalhes, e disse: está feito, você está livre. Acabou, gente. Diante de tudo isso, meu irmão, com toda a sinceridade do mundo, a cruz não permite que a gente saia daqui igual a gente entrou. Se você conseguiu ficar comigo e prestou atenção nas explicações e nos detalhes que a gente viu aqui, isso não te permite ficar igual. A gente não está vendo ali um derrotado, mas um rei. Não é acaso, é um plano conduzido perfeitamente por Deus. Não é algo que está inacabado, mas é uma obra que já foi consumada. Isso exige uma resposta nossa. Não é possível olhar para a cruz e permanecer neutro. Ou você continua tentando viver do seu próprio jeito, carregando o peso de ter que provar o seu valor, controlar a sua vida, ou você se rende ao Rei que se entregou por você e descansa na obra que Ele já completou na cruz do Calvário. Sabe por que a ansiedade é uma das patologias em alta no nosso mundo? Porque nós queremos controle demais. Nós queremos controle demais. Nós queremos saber não só o passado, como ter controle do presente e controlar o que vai acontecer com a gente no futuro. É por isso que o nosso coração se mancha e se derrama de ansiedade, de angústia, de sentimentos dos mais diversos. O convite de Jesus hoje é para que você descanse, de verdade, porque Ele já disse: eu fiz tudo o que precisava fazer por você. Eu quero que você vá para casa e pense 4 coisas, para a gente terminar. Quem governa as suas decisões? Olha para as suas decisões do dia a dia, olha para o que você faz na sua cotidiano. Quem que está governando as decisões da sua vida? Para pensar um pouquinho onde você resiste ao senhorio de Cristo, porque talvez tenha áreas da sua vida que você ainda está resistindo que Cristo governe e domine. É por isso que você está do jeito que você está. Uma das palavras que eu mais escuto como pastor nessa igreja, sabe qual é? Sabe qual? Eu estou exausto. Sabe esse sentimento de exaustão que você está sentindo? É porque você está tentando fazer tudo sozinho, enquanto Deus está nos mínimos detalhes. Você precisa se preocupar, você precisa se avaliar e dizer: será que eu estou vendo e percebendo isso no meu dia a dia? Você vive tentando merecer, ou você está descansando naquilo que Jesus fez e está fazendo por você? Agora leva isso para a sua semana, em nome de Jesus Cristo. Deus está nos pequenos detalhes da vida. Talvez você não sabe porque você foi parar dentro de um quarto de hospital essa semana, mas Deus sabe. Talvez você não sabe porque
que naquele dia aconteceu aquilo na sua casa, mas Deus sabe. E Deus está trabalhando nos pequenos e mínimos detalhes do seu dia. Você tem duas opções, querido. Ou você levanta dessa cadeira e vai embora como se nada disso fizesse sentido para você. Ou se isso tudo mexeu com o teu coração e faz sentido para você, você precisa responder ao Senhor. Você precisa fechar os seus olhos, porque Jesus está aqui. E você precisa dizer para Ele o que você tem dentro do teu coração. E você precisa que Ele escute agora. É pedir perdão? É pedir socorro? É gritar por ajuda? É Senhor, me salva? Eu não sei. Eu não posso responder por você. Mas nessa oportunidade, eu não queria que você fosse embora sem tê-la por completo. Então esse talvez seja o momento mais importante do nosso culto. Não levanta, não vai embora, não acabou o culto. Feche os seus olhos, para que você ore e responda a esta mensagem para o Senhor. Você pode fazer isso?